Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Eu me chamo Leandro. Eu peço que vocês ativem o sininho da notificação, siga o canal, deixe seu like e deixe seu comentário. Hoje vamos falar sobre a história do Santo André e o Esporte Clube Santo André, que fez história em 2004. Tá sumido aí, vocês não sabem onde tá o Santo André. Eu vou falar para vocês aí sobre a situação do Santo André e vamos que vamos, hein? Vamos contar? Vocês viram aí a grande glória do Santo André. Eu mesmo não conhecia o Ramaião, como era chamado o Ramaião do ABC. De lá para cá, a gente passou a conhecer um pouco mais sobre a rivalidade do ABC Paulista. O clássico do ABC Paulista é formado entre as principais equipes da cidade, da região da microrregião metropolitana do ABC Paulista. Hoje vamos falar aí sobre a cidade de São Caetano, Santo André e São Bernardo. Juntas as três equipes e Diadema, juntas as quatro equipes, formam o clássico estadual, conhecido como o clássico do ABC Paulista, de maior rivalidade entre as torcidas locais. Água Santa se juntou entre as equipes que não eram conhecidas no futebol brasileiro. O Água Santa é uma equipe da Várzea que se transformou em um time de futebol do ABC Paulista. Hoje a gente vê o Água Santa jogando futebol exemplar, um futebol maravilhoso. Chegou à final do Campeonato Paulista, perdeu o título, mas fez história. Revelou grandes jogadores e hoje a gente lembra do Santo André, que ele fez a Copa do Brasil. A gente lembra do próprio São Caetano, que hoje vive lá embaixo, no fundo do poço, assim como o próprio Santo André. É muito triste a realidade dessas equipes do ABC Paulista. A gente vê o São Bernardo virar um clube empresa, ser vendido e ter uma grande equipe. Vamos falar agora sobre as equipes do ABC Paulista, como elas estão jogando o Campeonato Brasileiro da Série D, a última divisão do Campeonato Brasileiro da Série A. Santo André e São Caetano jogam a Copa Paulista. Eu vim com esse vídeo para lembrar a história desses times que fizeram história. Hoje vamos relembrar a grande final que o São Caetano fez adiante do Atlético Paranaense em 2011, 2001 eu tinha apenas 11 anos de idade. 11 anos de idade. Mano, um pouco da história do ABC Paulista para contar aí. Durante muitas e muitas gerações eu vou estar lembrando dessa história de São Caetano, um jogo que eu assisti, São Caetano e Atlético Paranaense, do jogo que eu assisti entre Grêmio e Portuguesa em 96, eu lembro. É uma história que a gente vai estar contando aí. A gente vai estar contando esse jogo. Uma história mesmo. Eu falei da Portuguesa que eu já tenho um pouco de conhecimento sobre o futebol. Eu acompanhei historicamente São Caetano e Santo André. Foram umas equipes que fizeram o cenário nacional durante muitos anos, uma rivalidade no Brasileiro na Série A, na Libertadores, na Copa do Brasil. E eu vou contar a história dessas equipes. Beleza, galera? Vamos lá?
Flamengo. Um gol de Sandro Gaúcho e outro de Elvis. Os jogadores do Santo André correm ali para perto da torcida, que acreditou, que veio, que encarou a grande torcida do Flamengo no Maracanã. Diga-se de passagem, não foi utilizado em momento algum. Bom, veja pela tomada aérea como está praticamente vazio a esta altura o Maracanã. Festa do Santo André. Santo André, o grande campeão da Copa do Brasil de 2004. Vamos ao campo. Vamos relembrar aí a participação do Santo André na Libertadores de 2005. Beleza? O Santo André foi campeão no fim de 2004, jogou a Libertadores de 2005 e de lá para cá a equipe sofreu um desmanche. Não teve mais jogadores, teve o investimento caiu, o investimento da equipe caiu. E hoje o Santo André é a maior crise de sua história. Virou um clube empresa, mas não teve resultado a equipe voltar a brilhar no cenário nacional. Hoje a gente vê a lembrança que temos aí. No dia 5/12, vamos começar a trajetória da equipe brasileira do ABC Paulista, representando o Brasil pela primeira vez na Libertadores em 2005. Vamos relembrar a campanha do Santo André. O Santo André começou jogando contra o Deportivo Chaca. Esse é um time da Colômbia, onde a equipe perdeu por 1-0. No primeiro jogo, o Santo André foi derrotado. Depois, a equipe do Santo André, no dia 3, no mesmo mês, de março, a equipe do 10/3 de 2005, o Santo André conquistou um empate heróico adiante do Cerro Porteiro do Paraguai, jogando em seu estádio. O jogo foi empatado em 2-2. O Santo André, jogando fora de casa, no dia 16/3, empatou com o Palmeiras em 1-1. Mas jogando no jogo da volta, em casa, o Santo André venceu o Palmeiras por 2-1 no dia 19/4 de 2005. Uma vitória em cima do Palmeiras. E uma derrota diante do Cerro Porteiro. De novo, no primeiro jogo foi 1-1. Uma derrota fora de casa para o Cerro Porteiro do Paraguai. E eliminou as chances da equipe do ABC Paulista sonhar com uma classificação histórica na Libertadores. Lembrando que o Santo André aplicou uma goleada na despedida da Libertadores. Uma goleada de 6-0 no dia 5, no mês de maio, no dia 12 de maio de 2012. E para lembrar a história do Ramaião, essa goleada não tinha sido nada menos do que 6-0, e sim uma do Deportivo Chaca da Venezuela, não da Colômbia, desculpa, galera. Deportivo Chaca da Venezuela, ou é da Colômbia, um time praticamente colombiano, né? Uma goleada que marcou história e a despedida de vários jogadores da Venezuela, exatamente. Vamos, dados do jogo, a gente não tem desses dados dessa partida, mas a lembrança que temos aí da goleada de 6-0 está na mente de todo mundo. E o Santo André se despediu da Libertadores, ele começou perdendo. O Santo André se despediu da Libertadores com apenas 8 pontos. Então, o Santo André se despediu da Libertadores com 8 pontos. E apenas o seguinte: o Santo André conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Então a equipe marcou 11 gols e sofreu 6 gols. Um aproveitamento de 67%, 83% no um jogo consecutivo, 3 jogos sem vencer, uma derrota e uma invencibilidade, 3 jogos de invencibilidade. Uma boa campanha do Santo André. O time jogando em casa teve um aproveitamento de 67%, jogando fora de casa teve um aproveitamento de 0%. Quando a gente vai ver agora o Santo André jogar Libertadores? Não adianta. A situação que vive hoje o Santo André uma situação muito inacreditável. Hoje o Santo André
De 2005 para cá, 2005 para cá, hoje estamos em 2003. Há 19 anos, o Santo André fez história. E essa história do Santo André vai ficar só nos livros. Quando a gente vai ver o Santo André novamente ser uma equipe forte, como 2004, um time valente, um time guerreiro, um time competitivo, que vai voltar a Libertadores e vai dar o troco nesses times no Cerro Porteiro, e vai jogar com o Deportivo Tchática, que venceu ele por 1-0 e tomou uma goleada no jogo da volta de 6-0. Foi uma vingança do Ramaião. Devolver a derrota em São Paulo, no seu estádio, de 6-0, porque a derrota do Deportivo lá no estádio deles na Venezuela complicou o Ramaião. Porque naquele jogo, naquela Libertadores, o Santo André poderia ter classificado se ele tivesse vencido esse jogo que ele perdeu por 1-0. Então, a gente vai tentar aqui acessar aqui o grupo do Santo André para a gente conseguir realmente entender que posição o nosso Santo André ficou. O Santo André representou o Brasil? Representou. Faltou futebol? Não faltou. O time jogou muito em cima do time adversário no seu estádio, 5-0. Então hoje, faz quase 20 anos que o time do ABC Paulista foi o grande campeão da Copa do Brasil. O Santo André, naquela Libertadores que foi vencida pelo São Paulo, teve a final em São Paulo e Atlético Paranaense, onde tivemos um estreante, que foi o nosso querido Santo André. O Santo André terminou em terceiro. Hoje, se existisse a Sul-Americana, o Santo André iria jogar a Sul-Americana. Ele terminou com 8 pontos. O Palmeiras se classificou em segundo com um pontinho a mais do que o Santo André naquela época. Então, o Deportivo só ficou com 3 pontos. O Cerro Porteiro ficou com 12 pontos no grupo, ficou em primeiro lugar. Agora vamos aqui o chaveamento. Nas oitavas de finais, a equipe do Cerro Porteiro, deixa eu tentar localizar aí, Once Caldas. Então, assim, o Cerro Porteiro ele foi eliminado pelo Atlético Paranaense, time brasileiro naquela época. Então, a valentia do Cerro Porteiro se deu em conta e não resistir o time brasileiro do Furacão, o Atlético Paranaense, que foi o grande finalista naquela época. Então, o futebol do ABC não está muito ruim. A gente está tendo aí o São Bernardo, né? Está tendo o São Bernardo fazendo uma grande campanha aí. Então, o São Bernardo ele vem crescendo. E hoje vamos falar a atual situação. O Santo André hoje disputa o Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe joga hoje às 3 horas da tarde contra a Democrata, cumprindo tabela. Lembrando, hoje o Santo André joga em casa no Bruno José Daniel. Eu desejo que a equipe do ABC vença hoje, traga alegria, que o Santo André volte a brilhar no cenário nacional, porque a situação atual do clube hoje é por causa que o time está na última divisão do Brasileiro. Sem a verba da TV, sem a grandes competições nacionais como Copa do Brasil, Libertadores, o Santo André não tem dinheiro para contratar jogadores e hoje fica aí na última divisão do brasileiro da Série D. O Santo André cumpre tabela hoje, já está classificado, a equipe está em quarto lugar e precisa vencer o Democratas. Um confronto que pode selar a classificação da equipe ou a eliminação do playoff das oitavas de final da Série D. Não queremos que o Santo André seja eliminado, porque o time do ABC Paulista, enquanto mais uma equipe do ABC representa o ABC Paulista, o nosso querido ABC, uma cidade linda como o Santo André, não poderia ter seu principal time. O Santo André tem o escudo mais bonito do Brasil. É um time que tem um emblema igualzinho da prefeitura. Nenhum time tem um emblema igual da prefeitura do Santo André. O Santo André ele representa sim a cidade. É um time pequeno? É um time jovem? Mas é o seguinte, ele precisa vencer hoje. Não, o Santo André no último jogo, vamos relembrar aqui, o Santo André ele joga hoje.
O Santo André, no último jogo, ele foi derrotado pelo Vitória. Esse Vitória aqui, ele é o Vitória do Espírito Santo, que é o quinto lugar. Essa mesma equipe vai jogar hoje contra a equipe do Resende. O Resende é um time que está em sexto lugar. As duas equipes precisam vencer. Uma para chegar a 17 não tem mais chance. Se o Santander perder hoje, adeus à próxima fase. Então o Santander tem que vencer. Mesmo um empate não é bom para ele. Ele precisa vencer para ir a 21 pontos. Chegar a 21 pontos, o Santander se mantém. Isso porque o Vitória, mesmo que vence, chega a 20 pontos. Então não chegaria no Santander. Então tá na sua chance, Santander. Você tem a chance de voltar a crescer. Ó, eu espero que os jogadores que estão aí queiram crescer e jogar nas grandes equipes, façam história. Hoje, vencendo a equipe do Democratas lá, no Bruno José Daniel, obrigação de vencer. Não é que eu tô apoiando a equipe do Santander. O Santander é um time que precisa vencer, galera. Agora vamos. Esse é um vídeo para falar sobre o nosso Ramaião. Então, o Santander não joga a Copa do Brasil, já faz uma cota. A última vez que o Santander jogou a Copa do Brasil já faz um tempo já. Então, a última vez que o Santander jogou a Copa do Brasil, eu vou tentar descobrir agora numa pesquisa, que eu já não estou mais lembrado. Então, o Santander jogou a Copa do Brasil em 2004, foi campeão em cima do Flamengo. Então, já não sei mais dados aí. A última vez que o Santander jogou a Copa do Brasil. Mas eu desejo boa sorte ao Santander. Espero que ele volte a brilhar no cenário nacional novamente. Boa sorte, Ramanhão.